Muito bem, vamos chegando, pessoal. Está começando mais um episódio do seu programa de discussão de ideias sobre temas cristãos contemporâneos. E o tema de hoje é o cristão alienado. Então, seja bem-vindo ao Triângulo das Ideias. E a gente faz questão de lembrar você de deixar aí o seu comentário, suas opiniões, suas sugestões de tema, né? Deixa aqui embaixo nos comentários pra gente. E como sempre, né, tem aqui Renan e Felipe, sejam bem-vindos. Bênção pura aí? Só na bênção. Só maravilha. Show de bola, gente. Então vamos lá, esse tema é um tema importante também para a nossa discussão. É possível seguir a Bíblia, a palavra de Deus, e ser uma pessoa, um cristão alienado? Como que isso funciona? E aí, galerinha, mais uma vez, igual no último vídeo, nós fizemos uma pesquisa, né? Envolvendo aí mais 200 pessoas sobre esse tema e tiveram respostas bem interessantes quanto às perguntas, né? Uma das perguntas que nós fizemos foi sobre a influência na vida do cristão. Você acha que a religião ela tem que interferir muito sobre a vida do cristão, a sua religião? 68,9% responderam que a Bíblia interfere em muitas das minhas decisões. 68,9%, é a grande maioria. Em segundo lugar, tivemos ali 11% que colocou que a minha religião, não a Bíblia, a minha religião interfere em muitas decisões da minha vida. Em terceiro lugar, 8,1%, a Bíblia não influencia em minhas decisões pessoais, apenas no aspecto religioso. Interessante, o pessoal colocou ali só o aspecto religioso a Bíblia. Interessantíssima também essa daqui, que ficou com 4,4%, 6 pessoas só responderam isso daqui, colocaram que a Bíblia deveria interferir em minhas decisões, mas não interferem muito. Então são pessoas assim que têm essa necessidade de interferência bíblica, mas ela não interfere tanto na vida delas, né? E por fim, um número um pouquinho maior, com 7,4%, 10 pessoas das 200 responderam que o líder religioso deveria interferir, que o líder religioso interfere e influencia a minha vida e deveria interferir na vida do cristão também. Eu achei muito curioso isso daqui, porque as pessoas colocaram um pouco ali a decisão voltada das vidas, de algumas decisões que elas têm, voltadas ao líder religioso, né? E por último, uma outra aqui sobre o conhecimento. Essa daqui foi bem homogênea aqui a pesquisa, 82,2%, 140 pessoas responderam que quando você tem certeza da sua fé, o contato com os conteúdos seculares não afetam tanto. Não afetam tanto quando você tem certeza da sua fé. 13,2% responderam: a Bíblia e o conhecimento científico são esferas diferentes. Um não tem nada a ver com o outro. E por fim, 4,7%, uma minoria ali, irrisória, colocou: não se deve envolver nenhum tipo de conhecimento secular um cristão. Um cristão não deve se envolver com atividades seculares. Sobre isso daí, comentem, meu povo. Eu acho... Às vezes quando a gente pensa assim, poxa, como é que um cristão pode... A gente sabe o que acontece, porque a gente vê, muitas vezes, alguns cristãos, no geral, assim, às vezes meio alienado a muitas coisas, até mesmo a Bíblia, a religião, ou as outras coisas da sociedade. E isso se dá muito por alguns fatores, na minha opinião. Às vezes por causa de uma visão errônea do que seria a Bíblia e do que ela pretende apresentar ali, e muitas vezes também por causa... E o principal, que também tem tudo a ver com isso, é o conhecimento superficial da Bíblia. Porque quando a gente tem um conhecimento superficial da Bíblia, a gente não estuda a Bíblia como deveria, a gente acaba apoiando a nossa fé na religião, no que a religião diz, ou no que o líder religioso diz,
E aí, a chance de eu me alienar é muito maior, porque eu vou só ouvir o que eles falam. Então, o que eles falarem, o que a religião falar, o que o pastor falar, é lei. Ele falou, eu ouço. Por quê? Porque eu tenho um conhecimento superficial da Bíblia. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, que tem a ver com aquela parte que eu comentei, de atribuir coisas que a Bíblia não pretende atribuir. Por exemplo, às vezes eu vou chegar lá na Bíblia e vou olhar que o sol parou. A Bíblia fala que o sol parou. Aí eu pego, olho, nossa, o sol parou, então isso significa que a Terra não gira em torno do sol, porque a Bíblia diz que o sol parou, então a Bíblia é a verdade, ali está certo, então é isso aí. Só que na verdade não é assim, porque a Bíblia ela não tem a pretensão de trazer verdades científicas. A intenção dela não é essa, a intenção dela é trazer mensagens salvíficas. Existe uma coisa, um conceito teológico chamado linguagem fenomenológica, que seria o que? É a linguagem que eles usam a expressão conforme eles veem, conforme eles conhecem. E naquela época se acreditava que o sol que se movia. Então, quando ele fala que o sol parou, é porque ele viu o sol parando. O sol tá andando ali, ó, parou, o sol parou, e é isso que ele fala. Então não significa que necessariamente o sol tenha parado, é só a forma que ele viu acontecer. Eu lembro de uma vez, só para encerrar esse comentário, eu estava conversando com um amigo meu que ele é agnóstico, então ele não acredita ele duvida de tudo e tal, e uma vez a gente estava conversando e ele falou assim, poxa, ele abriu o coração assim bem sincero, que ele é bem sincero, e ele falou assim, Felipe, poxa, às vezes eu olho assim o ministério de Jesus e eu fico pensando, naquela época tinha tanta coisa, sabe, as pessoas tinham tanta precariedade com conhecimento, eles conheciam tão pouco sobre higiene, sobre saúde, sobre um monte de coisa básica, sabe? E Cristo ficou lá mó tempão, viveu bastante aqui, 33 anos, e ele não ensinou nada disso. Aí eu falei com ele, falei assim, ó, cheguei para ele e falei assim, meu amigo, a intenção de Cristo é trazer salvação. O que seria, trazer salvação, trazer uma vida eterna. O que seria essa vida terrena, esses conhecimentos de saúde e de higiene, comparado a conhecimentos que levariam a pessoa a viver eternamente? Não é nada. Por quê? Porque o foco de Cristo é salvação. Esse é o foco de Cristo, salvação. E a Bíblia é a mesma coisa. O foco da Bíblia é salvação. Não é ciência, não é, sei lá, geologia, filosofia, não sei, não é nada disso. O foco da Bíblia é salvação. E quando a gente tenta atribuir coisas à Bíblia que ela não pretende que a gente atribua isso a ela, a gente acaba ficando alienado e associando coisas que são mentalidades de antigamente, realmente. Igual, por exemplo, o sol parar. É uma mentalidade antiga. E ele apenas expressou a forma que ele conhecia. Ali para poder expressar o que aconteceu. O milagre que Deus fez. Que foi fazer parar ali e o tempo parou ali. O movimento parou e o sol não se mexeu, porque era isso que eles estavam analisando ali naquela hora. Acho que às vezes a gente se acha demais, né? Pensa que a nossa ciência de hoje é a perfeita e que Deus ele vai olhar a escritura da Bíblia antiga usando a nossa ciência de hoje, mas não. Deus ele não olha para a gente com aquilo que é certo, totalmente perfeito ou maravilhoso. Ele olha e fala com a gente, se comunica conosco com aquilo que nós conhecemos, né? E aquela época lá eles não conheciam tanto. Então, para nós hoje é loucura olhar para trás e falar, nossa, o sol parou, cara, não tem nada a ver. Mas é porque Deus ele se comunicou com eles exatamente na linguagem que eles conheciam. Não significa também que todos os aspectos da ciência hoje, se nós vamos escrever alguma coisa da Bíblia, por exemplo, e nós colocarmos algum dado científico e daqui a alguns anos for provado que isso está errado, não significa que porque eu fui inspirado por Deus, que esse dado está errado. Nós, às vezes, somos muito egoístas nesse sentido, né? Sabe o que eu fico imaginando? Eu fico imaginando assim, se Deus ele fosse fazer igual esse meu amigo tinha perguntado. E aí ele fosse chegar lá, aí ele vai explicar pro autor inspirado, vai falar assim, ó, meu filho, mas o sol não parou, tá? Aí ele começa a explicar, não, porque a Terra gira em torno do sol. E aí Deus começa a explicar pro Ó, Josué, peraí. E aí a mente dele, buf, como assim? E ele esquece completamente a mensagem. Ele vai focar tanto nessa informação que a mensagem se perde, sabe? É tipo isso. Exato. Exatamente. Além dessa importância de não ter um conhecimento superficial da Bíblia, né, como vocês estão comentando, para não ser levado de um lado para o outro, a gente tem a importância do estudo também de maneira geral, né? Tem muitas pessoas que acreditam que
você só estudar a Bíblia é o suficiente para todas as áreas da vida, né, digamos assim. É óbvio que quando se trata de questões espirituais, de cristianismo, a Bíblia realmente é autossuficiente, né, a nossa única regra de fé e prática. Porém, a ciência, né, de maneira geral, o conhecimento de maneira geral também tem importância, né? E nesse sentido também, muitas pessoas até dentro da igreja defendem que para interpretar a Bíblia e seguir a vontade de Deus, né, você não precisa de estudo profundo, línguas bíblicas, contextualização. Então, a pessoa, o leigo, né, o leigo no sentido assim, a pessoa que não tem nenhum tipo de estudo, que não olha, não usa de nenhum artifício, né, para estudar a Bíblia, nem histórico, nem temporal, geográfico, tudo mais. Essa é a pessoa que pode, de fato, interpretar a Bíblia. E eu queria colocar para vocês, qual seria a importância do estudo de maneira geral, assim, né, de maneira geral? Cara, olha aqui, ó. Tem um que faz rádio e TV, tem outro que faz jornalismo, né? Eu faço, acho que o curso mais criticado na área, um dos cursos mais criticados na área cristã, que é filosofia, né? E às vezes o pessoal fala assim, cara, você vai voltar ateu. Eu lembro até hoje, uma vez, um cara que ele olhou assim para mim e falou assim, não, porque eu vi a minha filha estudando Nietzsche, e aí eu falei para ela que se ela estudar muito Nietzsche, ela vai virar ateia. E aí eu parei para pensar, não estou defendendo que nós devemos nos afundar nesses temas e estudar só isso, não, mas só para entender um pouquinho melhor. Eu fiquei pensando, cara, se eu ler um livro, eu ter conteúdo, eu ter contato, pelo menos contato com alguma coisa que seja secular, de conhecimento geral, isso vai me fazer ateu? Então, quão fraca é a minha fé? Porque a fé, eu acredito que a fé é a certeza das coisas que se esperam. Quando você tem certeza daquilo que você crê, não é qualquer vento que vai te levar, entende? Agora, quando você não tem tanta certeza daquilo que você crê, e aí você tem um conhecimento superficial, geralmente hoje, né, os jovens eles crescem com aquela visão de Deus por causa do que os pais passaram para eles, e quando eles vão olhar para longe dos pais, às vezes esquecem desse contato que é necessário ter com Deus, e aí acabam se afundando em alguns temas só seculares e esquecem de estudar também a Bíblia e fazem essa separação. Então essa separação não pode acontecer. Você tem que ter o estudo secular também, de assuntos gerais, uma cosmovisão geral, entender como o outro pensa e não abandonar o conhecimento bíblico. Na verdade, a Bíblia, ela não é a base de toda a ciência. Deus é a base de toda a ciência. Mas a Bíblia não fala sobre todos os assuntos científicos, igual o Felipe falou, não é? Agora, existe um estudo científico sobre a Bíblia. É teologia mesmo, né? Então, a Bíblia é um campo de estudo para isso também. Então, assim, ciência não é separado de Bíblia. Ciência não é separado de religião. Você pode juntar as duas coisas, como também tem momentos que elas trabalham separados, mas que isso não vai te afastar de Deus se você tem certeza naquilo que você crê. É importante, antes do Felipe comentar rapidinho, é que nesse sentido que você está falando, de ter outras, né, de ter contato com outros campos de estudo, é que você tem uma fé madura, né? Olha quão importante é isso, gente. Uma fé provada, uma fé que entende, uma fé racional no sentido assim, não que não deva ter aquela questão do pulo no escuro sabendo que Jesus vai te pegar. Isso aí é óbvio que tem. A fé, essa fé que espera, que confia, ok. Mas quando eu digo fé racional, é no sentido de saber em que você crê e por que você crê. Quem é adventista de berço, eu sou adventista de berço, a gente tem isso aí muito, muito latente. Porque você vai para a igreja quando você é criança simplesmente porque seus pais vão, entendeu? Não tem outra razão. Você é criança, você não tem ainda a sua cognição totalmente formada. E quando você começa a se questionar, e muitas vezes a gente tem, os pais têm medo, né? Quando a criança começa a fazer muita pergunta, acha que está descambando, está ficando herege, tá... Gente, é importante isso, porque o adolescente, o jovem, ele vai se questionando, se provando e provando a sua fé. E a grande questão é o resultado disso tudo, né? Do questionamento, de comparar com outras religiões, com outras denominações, e entender que aquilo ali, não, realmente isso faz sentido por causa disso e disso e disso, né? Então, quando você tem contato com outras áreas de estudo, com outros campos, né, de estudo, você vai adquirindo uma fé mais madura.
nós três, né, fora aqui do programa, a gente sempre comenta como a gente foi desconstruído, né, no nosso curso, né? Como a gente foi desconstruído, como que a gente levou paulada, né? A gente falou assim, mas eu sempre acreditei nisso, tudo mais. E hoje, nós três, eu acho que eu falo por nós três, né? Nós temos uma fé mais madura. A gente não ficou mais fraco na fé, a gente não deixou de confiar. Eu acho que falo por mim, né? Hoje tem uma fé muito maior, acredito muito mais, porque essa minha fé, ela foi provada de diversas vertentes, tanto na minha experiência cristã, quanto na minha experiência de estudo, quando na conversa com pessoas com pensamentos completamente diferentes, e você vai entendendo que, não, de fato, essa fé aqui, ela é racional. Eu sei no que eu estou acreditando, né? Então, eu acho que o estudo ele é importante também nesse quesito aí. Felipe. Sim, ainda respondendo a pergunta, ainda igual todo mundo foi, minha parte da resposta, isso também tem tudo a ver com os primeiros programas. Eu vou repetir isso toda vez. Então, se você não assistiu o primeiro programa, os primeiros, vai lá e assiste, aqui, porque eles são a base. Aqui, ó, no card. Vai lá, porque é importantíssimo. Por quê? Porque, na verdade, esse estudo de língua, de contexto, e tudo isso é importante. Por quê? Porque o texto bíblico foi escrito numa cultura diferente, por pessoas que têm mentalidades diferentes. Então, eu preciso entender aquela cultura para que eu possa entender plenamente o texto bíblico. É claro, se eu ainda que eu não tenha essas ferramentas, a mensagem principal da Bíblia, ela é clara. Sem isso, a gente consegue entender. Porém, quando a gente se aprofunda, a gente vai entender o contexto, a gente vai olhar os detalhes na língua, a gente consegue entender mais minuciosamente a mensagem. Vou dar um exemplo. E a gente consegue entender também coisas que, às vezes, deixam a gente em dúvida. Vou dar um exemplo. Uma vez, esse mesmo amigo meu perguntou sobre o texto bíblico que Cristo fala sobre lavar as mãos. Que ele come sem lavar as mãos, e aí os fariseus julgam ele, e eles falam assim, não, o que sai da boca do homem, e não o que entra. Ele usa, eu não lembro se o que mata, é uma expressão assim que ele usa, mas eu não estou lembrado 100%. Então, ou seja, o problema é o que sai, não o que entra. E aí ele falou, poxa, olha só, sobre lavar as mãos é essencial. Aí eu falei com ele, meu amigo, o lavar as mãos aqui as mãos não é lavar literalmente a mão. É porque naquela época eles tinham um cerimonialismo que os fariseus costumavam fazer, que eles pegavam um recipiente ali com água e eles pingavam, uma cerimônia de purificação, eles pingavam aquilo na mão e aquilo escorria de um lado, pingava no outro, escorria. Isso era o lavar as mãos que eles estavam falando. Então Cristo não fez esse ritual de purificação. Então, como ele não fez esse ritual de purificação, fala, olha, você está comendo sem lavar as mãos. E Cristo fala assim, olha, isso não tem problema. O que mata o homem é o que sai, ó. Essas coisas ruins que vocês falam, de julgar os outros e tal. Então, ou seja, a gente quando a gente olha esses detalhezinhos assim, culturais e tudo mais, a gente consegue perceber esses detalhes de uma maneira muito melhor. Como a gente estava comentando já, o outro lado do estudo, que é estudar outras ciências, vamos dizer assim, isso fortalece a nossa fé, como o William comentou, e isso também nos ajuda em muitos outros aspectos para levar a mensagem a outras pessoas. Vou dar 2 exemplos aqui específicos. O meu TCC e o TCC do William. No nosso TCC, é meio semelhante. No meu, por exemplo, eu estudei antropologia, eu estudei sociologia, pedagogia. Tudo isso eu tive que entrar nessas áreas da ciência, eu tive que entrar para compreender como o estudo bíblico narrativo poderia influenciar alguém de cultura oral. Linguística, né, também. Linguística, exatamente. Tudo isso, eu tive que analisar tudo isso cientificamente. Para quê? Para eu entender como eu posso utilizar o melhor meio para levar o evangelho a outra pessoa. Então, você entende como a ciência é importante para a salvação de pessoas, a ciência no geral? A gente conhecer essas coisas ajuda a levar a mensagem a outros. Ciência no geral, agora, ciência que eu já não entendo muito. Ciência tipo física, sei lá o quê, essas coisas assim. Exatas. Criação, é coisa mais exata, assim, evolucionando. A gente entender isso ajuda para que a gente possa falar com alguém que não acredita, que é alguém que acredita na evolução. Ajuda, tudo isso ajuda, tudo é importante. Como o William comentou, ajuda a gente a ter uma fé mais consciente, uma fé mais racional, e ajuda também a gente a conseguir dialogar com outras pessoas que têm outras mentalidades. Basicamente é isso. Fechou. Cara, tem até uma frase, você falou do TCC aí, justamente eu falo sobre essa questão de ruptura, muitas vezes, entre a linguagem cultural da igreja e dos jovens. E é interessante que tem um
estudo que foi feito na Yale University, lá nos Estados Unidos, com um público adventista, e de umas pessoas que foram, alguns jovens que saíram da igreja. E uma menina, ela comentou uma coisa que me chamou muito a atenção. Ela fala assim, olha, a religião foi enfiada na minha goela à força toda a minha infância. E depois, quando eu tive contato com outras coisas além disso, eu encontrei uma oportunidade de fugir dessas obrigações que me mantinham. É interessante porque muitas vezes a mentalidade que muitos pais ou às vezes alguns líderes religiosos ou até alguns jovens também têm, é que você simplesmente tem que aceitar, ouvir, e tudo que for falado está tranquilo, tá tudo certo, e nós não temos essa visão crítica. Uma coisa que me mudou, que o William falou aí, né, que nós mudamos muito a nossa visão real, é porque teve um momento na minha vida que eu parei e me questionei. Por que que eu creio? Entende? Por que que eu sou adventista? Por que que eu sou cristão? Por que será que eu sigo a Jesus? Essas perguntas, elas não são ruins quando você busca as respostas. O problema é que muitas vezes a gente faz essas perguntas e as pessoas usam essas perguntas como desculpas para não buscar as respostas e desculpas para, às vezes, sair da igreja e continuar vivendo a vida delas, né? E isso acaba estragando muitos líderes religiosos que veem isso e ficam com medo, porque pensam que todos vão fazer a mesma coisa. E não. Mas o jovem ele tem que se questionar e entender, e Jesus ele fala isso, né? Lá em Isaías capítulo 1, vem e conversemos, vem e dialoguemos, vem, porque eu vou te dar as respostas. Então, quando a gente faz essa pergunta para nós mesmos, por que eu creio? Quem é Jesus? O que é Jesus? O que é a religião? Quem é a minha religião? E quando eu busco essas respostas, aí eu defino bem o que eu creio. Não é qualquer vento que vai me levar, entende? Verdade. Paulo comenta, né, que a gente tem que saber da razão da nossa fé, né? Da nossa crença. Isso é importante mesmo. Agora, eu queria jogar uma pimenta aqui no meio. Posso? Me dá uma permissão? Mete aí, mete fogo. Veja, e quem não tem estudo, quem não teve essa oportunidade, não tem essa oportunidade de se desenvolver, né, de poder estudar mais e se aprofundar nessas questões, não só do contexto mais secular, como a gente tem comentado, mas até de próprias ciências bíblicas, né, para ajudar a interpretar a Bíblia. Essa pessoa que não teve essa oportunidade, não teve esse estudo, está fadada a ser alienada? Com toda certeza não. Essa pergunta até foi boa, porque eu já estava pensando uma coisa que eu ia comentar e tem tudo a ver com isso. Ellen White, ela tem um comentário, não lembro qual livro que ela fala assim, que a Bíblia é o melhor livro para estimular o intelecto. Às vezes as pessoas pegam esse texto e meio que descontextualizam ele, né? Às vezes descontextualizam mesmo sem ele, como se a Bíblia fosse suficiente para tudo. Só vou ler a Bíblia porque é o que mais estimula o intelecto, vou ler só ela e mais nada. Então a pessoa está usando de maneira errada. Às vezes sem ele as pessoas já fazem isso. Só que por que ela disse isso? Ellen White, ela usa muitos autores da época dela. Inclusive, é claro, a maneira com que eram feitas citações na época é diferente de hoje. Inclusive, por isso algumas pessoas acusam ela de plágio porque ela usa outros autores. Mas era diferente a questão de citação na época, então não tem nada a ver isso. Mas ela cita vários autores. Então, ou seja, Ellen White, ela lia muitas coisas. E justamente esse é um dos pontos. Porque quando a gente começa a estudar a Bíblia da maneira que ela deve ser estudada, analisando o contexto, procurando entender a cultura dela, a gente cresce muito intelectualmente. Por quê? Porque é um estudo com pesquisa. Eu leio um texto, eu interpreto o texto, eu vou para é um texto de outra época, eu vou para alguma enciclopédia e eu leio o contexto específico eu vou para um texto bíblico, eu vou para outro texto bíblico, dentro da própria Bíblia. Eu faço todo esse movimento textual, vamos dizer assim, que eu estou num texto bíblico aqui, vou para outro texto bíblico, vou para uma enciclopédia, ver o contexto daquilo, aí eu vou para um dicionário, ver o significado da palavra, e tudo isso faz a gente crescer intelectualmente de uma maneira, assim, grandiosa. Ellen White é um próprio exemplo. Ellen White, ela não estudou, eu não lembro até que série ela estudou, mas ela não estudou, não fez o seu ensino completo aí, não terminou todo o seu estudo. E você lê os escritos de Ellen White e você fica perplexo com a escrita dela, com o conhecimento dela. Então, ou seja, você não é afadado a isso.
E a Bíblia, se você estudar ela da maneira correta, você vai cada dia crescer em graça e crescer em conhecimento, meu amigo. Se você estuda ela, você vai conhecer sobre história, vai conhecer sobre, nossa, um monte de coisa. Você vai ter muito conhecimento. Por quê? Porque a Bíblia estimula isso. Outro detalhe, a Bíblia, ela tem textos poéticos, textos narrativos, tem textos que são cartas, e toda essa diferença literária faz com que você cresça. Quando você aprende a interpretar isso, você, por exemplo, eu mesmo, eu sempre gostei meio de poesias e de coisas assim, mas antigamente a poesia que eu gostava era só rap. Hoje eu gosto de poesia mesmo. E quando, nessa época, quando eu ia ler poesia, eu não entendia nada. Depois que eu comecei a estudar a Bíblia, eu fui aprendendo a interpretar melhor texto. Hoje, quando eu leio alguma poesia, eu entendo muito mais. E eu comecei com a Bíblia, você entende? Então, quando você estuda a Bíblia de maneira correta, você cresce muito intelectualmente. Então, você não está fadado, não só não está fadado, como você vai crescer muito espiritualmente e intelectualmente. Estude a Bíblia, meu amigo. Perfeito. Eu acho que o que é fantástico na Bíblia é justamente isso. Deus, ele é o maior especialista cultural que existe. E ele consegue transmitir o evangelho dele de uma forma que você pode ficar o PhD, doutor, mestrado, fazer TCC sobre um versículo só que seja, mas ao mesmo tempo a mensagem consegue ser repassada para alguém que mal sabe ler e escrever. Então, isso é lindo, cara. Você olhar para a Bíblia e ver que Deus ele consegue se comunicar tanto com um doutor quanto com uma pessoa que acabou de aprender a ler e escrever, ou que nem sabe ler e escrever, e alguém simplesmente leu para ela. É fantástico. Assim também nós devemos aprender a respeitar todos os níveis de pessoas, né? Fica aí a lição, né? Verdade. Eu acho que boa parte de não ser uma pessoa, um cristão alienado, parte também da sua capacidade de mudar de opinião, né? De entender que se você tinha uma opinião e agora você compreendeu algo diferente, você entendeu coisas mais amplas, né? Descobriu outros campos de estudo que te deram mais luz, acho que parte também da não alienação você dizer, ok, vou mudar de opinião. A gente vive numa sociedade que isso é muito difícil, né? Se você votou em fulano de tal, agora você não pode mais mudar. Se você mudar, o que vão achar de mim? O que vão pensar de mim, né? Acho que parte muito do estudo, da compreensão das coisas, de entender direitinho as coisas, você também mudar de opinião quando isso for necessário, né? Verdade. E o que vão achar de mim se eu mudar de opinião? Vão achar que eu cresci e vão achar que eu sou humilde para reconhecer meus erros. É exatamente isso. E isso é perceptível também, né? A pessoa percebe quando você não está teimando, sabe? Quando a pessoa fica insistindo de teimosia, a pessoa percebe, isso é negativo até para a mensagem. Eu tenho um poema que fala sobre isso. Aproveitar e fazer um marketing aqui do poema aqui. O título dele é Surdez Cognitiva. Esse é o título, Surdez Cognitiva. Ele é mais ou menos assim. Às vezes me pergunto o que houve. Todos falam, mas ninguém se ouve. Declaram-se o sábio que sempre soube sobre todas as coisas. Cospem opinião como lhe aprouve, sentindo-se os donos da razão. Quando a gente teima em... literalmente teimar. A gente teima em opiniões erradas, a gente está basicamente isso, cuspindo opinião, sendo ignorantes e a gente não ouve o nosso próximo. E Cristo ouvia até os mais hereges, né? Que eram os fariseus. Ele falava um monte de besteira e Cristo ouvia. E depois respondia, obviamente, mas ele ouvia também. Muito bom. Nesse clima poético, né, a gente encerra o nosso episódio de hoje do Triângulo das Ideias. Quero lembrar você de comentar aqui embaixo, deixar suas sugestões de tema. Você pode assistir também aqui os outros episódios, né, do Triângulo das Ideias, tanto no YouTube quanto no Spotify. E a gente se vê no próximo programa. Até mais.